Olá pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a classe do Access Consciousness, denominada Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente. Essa classe é bárbara, essa classe é fantástica, porque ela vai te trazer para um espaço jamais imaginado. Se você tem medo de cavalos, se você ainda não se comunica adequadamente com cavalos, quando você passa a participar dessa classe, você começa a ter um mundo completamente expandido, porque são 2 dias de imersão. E nessa classe nós vamos dedicar um dia para o cavalo e um dia para o cavaleiro. No caso do cavalo, é como se comunicar com esse cavalo, perceber a saúde do cavalo, dente, estômago, como que o cavalo se comporta, como que chega próximo do cavalo. E tem aqui vários desafios, sabe? Que de repente às vezes a pessoa fala, poxa, eu me vejo como um cavalo grande, robusto, mas quando chega próximo eu tenho um certo medo. De repente, às vezes esse medo é um medo de si próprio, né? Eu me vejo como um cavalo, mas eu não utilizo a garra e a força do cavalo. É como se eu quisesse ser pequeno. E aí, conversando, participando de uma classe como essa, tendo um contato mais direto e recebendo dos cavalos, você começa a perceber mudanças. Tem pessoas que têm medo mesmo de cavalos e no amanhã, convivendo e sendo trabalhado, à tarde ou no dia seguinte, fala, puxa, aquela questão do medo ela foi embora, ela está agora muito mais forte. E aí nós vamos fazer vários desafios, nós vamos trabalhar a liderança, como que você lidera? Você lidera a partir da sua imposição, da autoridade, de poder, através do medo, através da imposição, através de que lugar? E quando você olha para você, diante das coisas que você está fazendo, como é que é a sua presença? Esse é um presente dessa classe. Você está presente na maioria das vezes, você está focado ou no passado ou no futuro. Porque se eu estou focado no meu presente, o futuro a Deus pertence. E o passado eu não consigo mudar, eu consigo ficar aqui. E aí nós temos exercícios para trabalhar a presença, trabalhar a liderança e também a confiança e a autoconfiança. Você é uma pessoa que confia nos outros ou você só confia em você? E como é que está a tua autoconfiança? Eu confio no outro, mas em mim eu não me garanto. Vou só até a página 3. Será? Então, de repente, isso vão ser exercícios que nós vamos fazer com os cavalos. Você pode escolher montá-los. Se você não quiser, também não tem problema. Nós vamos fazer outros tipos de exercícios que também vão te trazer. E no dia seguinte, nós vamos trabalhar as questões relativas ao cavaleiro. Como que você cavalga? Como que você monta? Você leva em consideração as questões relativas ao cavalo, você se comunica com esse cavalo, você pede permissão a esse cavalo para montar nele, ele te dá permissão, e de repente muitos acidentes acontecem isso. Eu simplesmente monto, não pergunto para o cavalo se ele realmente deseja que eu venha a montar sobre ele, e de repente ele vai e me derruba, porque ele disse para mim que não, mas eu não consegui perceber qual era a linguagem. Mas aqui tem um presente nessa classe que é fantástico, aproximadamente 18 processos corporais que podem ser corridos em animais, não só cavalos, mas nessa classe específica são os cavalos. Então você vai trocar processos corporais com o cavalo, que seria a imposição de mãos, dado um certo comando, em determinadas posições anatômicas do cavalo. E é muito interessante quando você percebe que você está trocando energia com um ser que tem 350, 400, 500 quilos, um animal enorme, de uma velocidade, de uma beleza, de uma imponência, de uma elegância incrível e maravilhosa. E eu estou lá trocando energia com eles e eu vou me fundindo dentro daquela energia e as coisas vão expandindo de uma forma super tranquila e super natural. E aí é legal você começar a perceber que muitas vezes, essa é um comentário até relativamente recorrente, que as pessoas percebem, puxa vida, eu via o cavalo como um ser distante, eu almejava em alguns momentos me comportar como ele, um ser elegante, altivo, que se impõe, que se coloca, ora pela delicadeza, ora pela agressividade, às vezes só com o olhar, às vezes só com a sua própria liderança. E de repente eu estava meio que me perdendo, sabe? Me vendo de uma maneira diferente, distinta, e não assumindo a minha grandeza, de me jogar, de me lançar diante dessas questões.
E o criador do Access Consciousness, o Gary Douglas, ele fala que tudo que ele aprendeu, inclusive para criar o próprio Access Consciousness, ele aprendeu com os cavalos. Então, é muito interessante você perceber esses relatos dessas pessoas que criaram coisas maravilhosas, como o Gary Douglas criou o Access Consciousness. Mas se você for trabalhar com alguns domadores, com outras pessoas que praticam o hipismo, ou a equitação, ou qualquer outra circunstância, mas que tem um convívio quase que diário com os cavalos, ou que tiveram, ou que ainda têm, né, um convívio bastante próximo, você percebe que existe uma sabedoria incrível. Esses animais, eles têm os neurônios espelhos e eles, quando estão em contato conosco, eles fazem uma leitura do nosso campo. E eles começam a se comunicar entre eles. Se você está antenado, ligado com tudo que está acontecendo, você começa a receber deles de uma forma muito mais interessante. E nessa classe específica, a gente vai ensinar vocês como entrar na cabeça de um cavalo, como conversar com ele de uma forma mais específica. E vocês vão amar de paixão. Eu aguardo vocês numa classe do Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente. Vem comigo!